Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Aqui é a minha palestra e hoje a gente vai falar de dinheiro. Então, se você tem um ou mais desses problemas aqui, ó, aqui, quitar dívidas, não consegue ter aumento aí nas suas vendas, não consegue arrumar um emprego, não tem um aumento salarial há muito tempo, não consegue uma promoção, nunca ganha nenhum prêmio, nem sorteio, loteria, seja lá o que for. Seu dinheiro cai para pagar a conta e nunca sobra nada. Tem causa na justiça bloqueada e você quer muito atrair clientes pagadores. Entenda que, por mais que você se esforce, se você não quebrar os hábitos e os programas que eu vou ensinar você aqui nessa palestra, não adianta nada você trabalhar que nem um doido aí, que você não vai ter dinheiro sobrando, tá? As nossas questões são completamente emocionais. E antes que você me pergunte aí, ué, mas quem que é essa doida, né, para falar como que ela sabe de tudo isso? Bom, eu sou a Michele Rodrigues e eu eliminei mais de 40 quilos, eu parei de fumar, eu parei de beber, eu comecei de fato a prosperar, comecei a ganhar prêmios de loteria, me curei da depressão, tudo isso sem remédios ou fórmulas milagrosas. Então eu não tô aqui para te entregar nenhum milagre, tá? E como que eu consegui tudo isso em tão pouco tempo na minha vida? Eu entendi como que eu governo as minhas emoções, então são as minhas emoções que vão me dizer se eu consigo ou não alguma coisa. Se eu tiver muito no trauma e drama, muito triste, muito angustiado, dificilmente eu vou ter disciplina para conseguir conquistar os meus objetivos. Também é necessário perdoar e aceitar as más escolhas do passado. Não adianta ficar batendo na tecla de ai meu Deus, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fui tão ruim, eu perdi a oportunidade, já passou, tá? Porque você ficar se martirizando pelas coisas que já passaram vai te manter no passado e pior, repetir nesse tipo de padrão. Também limpei minhas crenças que me limitavam, eu vou explicar um pouco mais sobre o que é crença aqui pra frente, e reprogramei a minha mente para que ela se tornasse uma mente merecedora e ganhadora, tá? Hoje eu tenho mais de 3 mil alunos pelo mundo e chegando aí em 300 mil seguidores nas redes sociais. Eu não sei quando que você vai ver essa palestra, tá? Mas o cenário aqui é hoje. Vamos lá ao conteúdo que é o que interessa. Só para vocês verem como que era a minha vida, tá? Então aqui do meu lado esquerdo era quando eu tava com quase 100 quilos, alcoólatra, bêbada, possuída, fumante. E aqui foi quando eu tive o meu despertar, né? O despertar seria esse conhecimento que eu vou trazer para vocês aqui hoje, tá? E é como está a minha vida hoje. Também alguns aqui dos meus alunos que tiveram transformações. Então, a minha aluna que conseguiu R$ 3.500 com apostas, uma outra aluna minha que em um dia aqui, aplicando tudo que eu ensino, já manifestou R$ 6.000. Manifestação não é dinheiro mágico, tá, gente? Então, mais uma vez, eu não tô aqui para vender milagre. Manifestar é a gente abrir as possibilidades para o universo entregar para a gente possibilidades de fazer e receber dinheiro, tá? Vocês vão entender tudo aqui nessa palestra. Aqui uma outra aluna minha conseguiu manifestar um carro. E temos o nosso amigo aqui, deixa eu até me cobrir para vocês verem, que ele conseguiu manifestar, né, uma moto, um emprego, dinheiro inesperado, e ele ainda por cima quitou uma dívida de R$ 7.000 por R$ 43. Tudo isso entendendo como que funciona a nossa mente, tá? Eles aplicaram tudo que eu ensino dentro do meu método e dentro aqui dos meus conteúdos. As pessoas, gente, que estão aí na escassez, que estão passando por dificuldades financeiras, né? Elas têm um perfil semelhante. Então, são pessoas imediatistas que querem tudo para hoje. E essas têm um problema muito grave de compulsão e de vício em jogos, por exemplo, tá? Por mais que eu fale aqui em loteria, é você apostar com consciência. Não é você depender disso e entrar num vício e achar que a tua vida vai se resolver por causa de loteria. Não é sobre isso. A gente vai conversar aqui. Então, elas têm a mentalidade infantil, elas só fazem o que elas querem e não o que precisa ser feito. Elas são mimadas, elas batem o pé e ficam reclamando com Deus que a vida delas não funciona. Então, isso é ter uma mentalidade infantil. Busca recompensa e dopamina a curto prazo. Então, tudo você quer ser recompensado. Se você quer ficar feliz, ao invés de você fazer o que você precisa fazer, ter uma disciplina, você corre comprar um chocolatinho, por exemplo, que libera dopamina aí no seu sistema.
Então elas fazem o que querem, não o que precisa ser feito. Elas têm medo de perder, então são pessoas que não acreditam em um universo abundante, próspero. Tudo elas são mendigas, assim. Então elas guardam muitas roupas, não fazem doação. Coloquei aqui também, não fazem doação. Não compartilham as coisas, porque elas acham que a todo momento elas vão perder tudo. E isso acontece porque em algum momento da vida delas elas realmente perderam, mas daqui pra frente não precisa ser assim, tá? Então essas pessoas também são vitimistas, elas usam até doenças como benefício secundário para se manter onde estão. Mas Michele, mas a doença é genética, ou seja lá como que foi que ela ficou doente, não é culpa da pessoa. Não é sobre como ela obteve essa doença, mas como ela usa essa doença de uma forma que, ai, coitado de mim, e ela se mantém dependendo das outras pessoas para que façam as coisas por ela. Claro que existem casos e casos que tem pessoas que realmente dependem 100%, mas tem outras que usam da doença para manipular as pessoas emocionalmente, tá? Essas pessoas são egoístas, então elas são avarentas, não gostam de compartilhar e doar, porque elas acham que nunca mais vão ter e são extremamente controladoras. Então elas controlam até o grão de arroz que está no prato para saber se vai faltar ou não vai. Então uma pessoa avarenta, ela realmente não acredita que o universo é próspero e abundante. E se você está aqui nessa palestra, o primeiro passo que você precisa entender é que sim, o universo é ilimitado, você já está numa consciência aqui de acreditar que a fonte é abundante e próspera, e é isso que essas pessoas que são ricas e milionárias já entenderam, tá? Então vamos lá. O que acontece no Brasil, por exemplo? As dívidas, gente, as pessoas inadimplentes no Brasil são quase 80% das pessoas. Então, quase 80% dos brasileiros estão endividados. Isso significa que elas não têm acesso a esse tipo de informação que eu trago aqui para vocês, tá? Então, só para vocês terem ideia, olha só, são 335 bilhões de reais em dívidas. É muito alto. Então, para vocês terem ideia da distribuição da riqueza mundial, tá? Os ricos milionários, eles são apenas 1% da população mundial. Eles têm, em média, aí, 11 milhões de reais por pessoa. Claro que tem pessoas que têm mais, tem pessoas que são bilionárias. Mas a faixa de pessoas que têm 11 milhões de reais ou mais é apenas 1% dos quase 8 bilhões de habitantes que existem no mundo. A classe média, que são as pessoas que têm até 1,5 milhão de reais, equivale a 9% de pessoas. Então, são 711 milhões de pessoas. Os pobres, que são 50% aí da população, é 40%, na verdade, agora que eu vi, mas enfim, que tá errado aqui a porcentagem. Eles equivalem a 3 bilhões de pessoas e tem, em média, 160 mil reais no banco, tá? Ou menos. Então, é nessa faixa. São as pessoas consideradas pobres. Agora, pasmem, as pessoas consideradas miseráveis são as pessoas que têm menos de 10 mil reais no banco. E equivale a 50% da população mundial. É muita gente que está na faixa de pessoas miseráveis, tá? E eu imagino que você deve ter se assustado aí quando você viu esse número e pensou, caramba, então, tipo, eu tô nessa faixa ou na faixa dos pobres ali. Mas a gente vai mudar isso com essas consciências que eu vou te trazer aqui. Se você quer fazer parte ali dos 9%, 1%, segura aqui na minha mão que você vai entender o porquê que você não tá lá. Não é ensinado sobre como fazer e multiplicar dinheiro na escola. Então, as pessoas ensinam a gente apenas como economizar. Mas, cara, imagina que você tem uma dívida de 50 mil reais e um salário mínimo. Como que você vai pagar uma dívida de 50 mil reais economizando o quê? 100 reais do seu salário mínimo? É impossível. Então, você precisa fazer mais dinheiro, né? Se você for economizar o pouco que você já ganha, apenas, não estou falando que você não tem que economizar, tá? Mas se você só seguir esse método de economizar para você pagar conta, comprar as coisas que você quer e ainda pagar dívida, você não vai conseguir fazer isso nunca. Por isso que as pessoas ficam enroladas em 1 milhão de financiamentos e por isso que 80% da população brasileira está endividada, tá? Essas pessoas também têm um emocional totalmente desequilibrado, faz compras compulsivas e desnecessárias e gasta mais do que pode. Por isso que estão endividadas. Então, tem uma crença muito forte nas pessoas que a vida é uma só, vamos viver agora. E nessa do vamos viver agora, você está sempre sem nada.
A gente vai aprender aqui na palestra que você tem que eliminar essa dopamina da sua vida. Mentalidade de escassez, então são pessoas cheias de crenças que limitam de estudar e ter uma renda digna. Então a pessoa, ela não acredita que ela é merecedora, ela acha que quem nasceu pobre vai morrer pobre, que só o rico fica rico. São crenças que limitam ela de expandir. Então crença é tudo que você acredita como verdade e te mantém onde você está. Isso é uma crença. E existe também um sistema chamado Matrix, que nada mais é que a manipulação de massa. Então, esse sistema te mantém consumindo mais, fazendo dívidas e nunca tendo liberdade financeira, justamente para sustentar a Matrix, tá? Vocês vão entender um pouco aí mais para frente. Então, qual que é o primeiro pilar aí que te mantém preso na escassez? Instabilidade e desequilíbrio emocional. Então, quando a pessoa ela é muito emocional, né, quase que 100% emocional, os brasileiros são demais, a gente é criado numa cultura de trauma e drama total, aí vide as novelas, né, os BBBs aí da vida e tudo mais, que mantém a gente achando normal ter medo, sentir culpa, ansiedade, depressão, angústia, humilhação, ter vergonha, dúvida, desconfiança, ódio, preguiça e avareza. Então, a maioria das pessoas, elas têm uma instabilidade emocional fora do comum. A pessoa não consegue ficar centrada, ela não consegue ficar presente, ela tá comendo e tá fazendo 1 milhão de coisas, tá preocupada com o futuro e fica presa no passado, completamente desestabilizada, igual a moça aqui da imagem. Então, esse primeiro pilar, acaba com o seu bolso. Para você ter dinheiro, para você criar dinheiro, você precisa ser racional, você precisa entender para onde você vai, você precisa ter disciplina. O medo, culpa de fracassar, ou seja, de qualquer coisa, não vai te levar para lugar nenhum, tá? Como que funciona a sua mente? Você vai entender aí o que essas emoções atrapalham. Então, o pilar 2 aqui, para a gente sair da escassez, é entender isso. Vejam, pensa aqui que esse iceberg que eu coloquei aqui é a sua mente. Então, 5% só da sua mente é a mente consciente. É a mente que te dá o gás aí para você começar a fazer alguma coisa, tá? Então, são seus pensamentos conscientes, onde estão os seus objetivos, a sua razão de viver, onde você consegue fazer análise, onde tem as sensações, a força de vontade e o impulso para agir. Então, quando você tem uma ideia, está aqui na sua mente consciente. Porém, o problema mora aqui, ó, na mente inconsciente. Inconsciente é tudo aquilo que você não tem consciência, né? Como o próprio nome já diz. Só que isso detém 95% das suas decisões. Então, nada adianta você ter uma ideia aqui na mente consciente se ela for barrada aqui, ó, o stop, na mente inconsciente. E o que tem aí dentro da sua mente inconsciente? Então, todos os seus medos... então, você tem medo de avião, você tem fobia de bicho, medo de pessoas, se você desconfia, você tem medo de dirigir, qualquer tipo de medo, ela tá aqui na sua mente inconsciente. Você vai entender mais pra frente como que isso atrapalha em você fazer dinheiro. Todos os seus traumas, então, as brigas familiares, separações, nota baixa na escola, tudo que deixou você traumatizado, um acidente, alguma coisa que envolva o assunto de dinheiro, por exemplo. Tá tudo aqui na sua mente inconsciente. Fobia, desejos, as suas compulsões. Então lembra ali que eu falei a compulsão por jogo? Também tá aqui. Isso daqui é um vício que acaba se tornando inconsciente. Como ele vai liberando dopamina, seu inconsciente pede por mais. Ele não entende que é certo ou errado, tá? Suas crenças limitantes estão inconscientes. Seu ócio, sua preguiça, seus péssimos hábitos, suas emoções e as memórias antigas ficam tudo aqui no seu inconsciente. Eu vou entrar no detalhe de cada pilar, tá? Fica tranquilo. Primeiro eu vou passar os 4 pilares aí que detonam com a sua vida e aí a gente vai entrar um a um. O terceiro pilar é a Matrix, a manipulação de massa. Então, são programações mentais induzidas através de crenças e pensamentos que mantêm a população dependente. É a corrida dos ratos. Eu vou mostrar um vídeo aqui para você que você vai entender daqui a pouco. Então, a Matrix ela é formada, né, pela Matrix financeira, onde você tem o crédito facilitado. Então, por mais que você está endividado, você já percebeu que eles liberam
né, o crédito para você ficar gastando, só que cada vez mais você fica numa bola de neve, você não consegue, você fica devendo para a instituição, seu nome fica preso, você fica dependente de outras pessoas para alugar um apartamento, para comprar um carro. Isso te mantém preso nessa matrix financeira. A indústria alimentícia, tá? Não vou entrar muito no detalhe aqui, porque o assunto aqui é dinheiro. Mas que também são responsáveis aí por muitas doenças, tá? Então é um sistema isso, tá? Não é à toa que também tem o sistema de saúde aí que vem com os remédios e as curas. Então, ao mesmo tempo que eles te proporcionam a doença, eles também vão te curar e você fica preso nessa roda de samsara. Algumas religiões, na verdade eu diria todas aqui, que te fazem acreditar em um Deus separado de você e punidor. Eu acho que a religião ela é boa até a página 2, né? Então, eu, por exemplo, usei as religiões para conseguir chegar ali a Deus, trouxe o melhor de cada, só que eu nunca deixei me levar pelos estigmas e os dogmas de que eu era pecadora, de que eu não era merecedora, de que eu ia para o inferno, eu ia para o umbral, que eu tinha karma, ou qualquer coisa negativa. Se eu sou imagem e semelhança de Deus, eu não sou nada disso, tá? Isso você precisa reprogramar na sua mente urgente, porque isso também é um sistema que te deixa preso aqui na Matrix. A política também é um sistema, então a dualidade, a corrupção, a competição e a concorrência. Então, enquanto eles estão todos ali juntos e você acha que não estão, você está aí discutindo com as pessoas sobre quem é melhor, quem é pior, plano A, B e C, e na verdade tem um sistema muito grande por detrás disso, que eu não vou entrar no detalhe aqui. Então, para vocês entenderem o que é essa corrida dos ratos, eu vou passar um vídeo aqui para vocês e vai ficar muito mais claro, tá? Então vamos lá, deixa eu só colocar ele. Não sei por que ele saiu aqui. Bom, acho que o vídeo é autoexplicativo sobre o que é a Matrix. É você ficar correndo atrás de situações que te deixam felizes. Não sei se vocês repararam ali no símbolo do carro que tinha uma carinha feliz. E aí você se entope de remédio para você fingir que você está feliz. Então, são marcas de comida, marca de cigarro, marca de bebida, você ir para o bar. São todos programas e mecanismos que vão te mantendo feliz e inconsciente, tá? Para você alimentar esse sistema maior, que são pessoas que dominam tudo isso e fazem você trabalhar para elas. Então, quanto
esse sistema vai ficando mais rico, que envolve todo mundo que está aqui, você continua trabalhando para esse sistema, que aí no final é que aparece o ratinho, né? Você está indo atrás do dinheiro e você fica preso numa ratoeira, tá? Então você tem que sair desse sistema da Matrix e governar a sua própria vida através do que a gente vai conversar mais aqui pra frente, tá bom? Então vamos lá. Aqui já foi. Dopamina era o que me mantinha obesa, né? Exatamente como está aqui nesse quadrinho. Fumante, presa em coisas inúteis que não faziam eu pensar em empreender, em ter meu próprio negócio, justamente para eu ficar aqui nesse sisteminha, alimentando todo esse sistema aqui, tá? O que é a dopamina? Então, essa recompensa imediata que seria essa prisão. Cigarro, comida, bebida, apostas, remédios, redes sociais, séries, filmes, relacionamentos, compras, festas, novelas, igreja. Mas, Michele, se eu tirar tudo isso, qual que é a graça da vida, então? Você precisa primeiro governar sobre todas as coisas, né? Quando você tiver o governo da sua vida, você experienciar algumas coisas da sua vida, mas enquanto isso tiver o governo sobre você, então sobre o que você vai comer, o que você vai beber, o que você vai assistir, então você fica preso, você fica numa hipnose, tá? Uma simulação. Como o próprio filme da Matrix mesmo mostra. Você não pode deixar tudo isso que eu coloquei aqui te governar. Você precisa governar tudo isso. Então você precisa escolher quando você vai se alinhar com essas coisas. E não essas coisas vão determinar quem é você, tá? Por exemplo, cigarro, a comida e a bebida, mas a bebida e o cigarro hoje não fazem parte da minha realidade. Para mim não faz sentido eu perder horas no bar ali, gastando meu dinheiro com cigarro ou com bebida, enquanto eu poderia estar fazendo algo mais produtivo. Tá? Séries, raramente eu assisto, muito difícil. Redes sociais, quantas horas você perde aí preso em redes sociais? Por que eu coloquei relacionamentos também? As pessoas carentes que não estão emocionalmente bem, elas usam relacionamento como válvula de escape. Elas tentam achar felicidade em alguém. Então também é uma liberação de dopamina. Eu sempre sugiro para os meus alunos vocês estarem num relacionamento quando você estiver materialmente estável, quando você for bem sucedido ou quando você tiver uma estabilidade emocional, que aí você vai poder compartilhar com uma pessoa e não ficar sugando ela para que ela te traga alguma felicidade, tá? Novelas, acho que já diz por si só, nem preciso entrar aqui nesse mérito. Os remédios, não é para você pegar e jogar tudo fora, tá? Você, se está fazendo algum acompanhamento, veja isso com o seu médico, mas também faz parte aqui tô triste, peraí, vamos supor que você já recebeu alta, mas você continua tomando remédio porque é a única coisa que te faz feliz, então você tem aquela dopamina, vamos pôr dessa forma, tá? As festas, que é aquela ilusão, e as compras compulsivas, tá? Tá na Bíblia pra gente dominar sobre todas as coisas. Então não leve isso daqui pro lado literal. Então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra. E sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então sua imagem e semelhança. Não levem ao pé da letra os peixes do mar, as aves do céu. Isso daqui tudo são os dopaminérgicos, tá? Que ele está explicando aqui. Isso daqui foi escrito há muitos anos, mas a história não mudou. Como que a gente governa a nossa vida, tá? Então aqui, inclusive, tá até como se fosse um iceberg, né? Na ponta você tá tudo bem, mas por dentro você tá afundado em droga, em bebida, em remédio, em depressão e tudo mais. Para você ser dono da sua vida, a primeira coisa que você precisa fazer é dominar as suas emoções. Então, você precisa se tornar uma pessoa racional e não se deixar levar pelas emoções, tá? Porque as pessoas te manipulam dessa forma. Ter autoconhecimento, então você precisa reconhecer quais são as crenças que te limitam, saber quem é você, saber quais são suas metas, curar e aceitar o seu passado, então purificar as memórias que estão te prendendo a não ir para frente.
Fazer novas escolhas, que seria reprogramar a mente. Então, o seu passado não dita o seu futuro, tá? Quando você reconhece essas crenças que te limitam, purifica as memórias que te fizeram mal, você pode fazer novas escolhas daqui para frente. Você precisa ter novas metas. Se você não tiver meta na vida, você se torna uma pessoa depressiva, porque, como diz ali no Alice do País das Maravilhas, para quem não sabe qual caminho seguir, qualquer caminho segue, qualquer caminho serve. Então você precisa ter metas na sua vida, tá? Senão você vai ficar indo pela manada, que é a manipulação de massa da Matrix. Você vai indo, vou fazer uma faculdade, vou trabalhar em qualquer lugar, vou casar, ter filhos, e vou me aposentar e talvez depois eu vou aproveitar minha vida. Não tem certo ou errado, se isso para você é leve, segue. Para mim, não é. Para mim, eu acho que a gente está aqui para experimentar a vida e viver do bom e do melhor. E não só de vez em quando, tá? Enfim. Não se distrair, então, que são aqueles assuntos que a gente já abordou aqui no slide anterior, e se planejar, né, a longo prazo. Então, você tem que ter meta e fazer um planejamento para que isso aconteça. Você tem que ter disciplina. Suas metas têm que ser mais importantes do que a vida que você tem hoje. Senão, você recorre aos prazeres imediatos. Então, por exemplo, no meu processo de emagrecimento, não foi fácil. Eu queria continuar comendo tudo que eu sempre comia, só que eu já sabia que aquilo não ia me levar aos resultados que eu queria. Então, eu tive que largar muito emocional de lado, reprogramar muito a minha cabeça, para não encontrar conforto na comida, porque a comida também é uma programação da Matrix, você fica refém daquilo, para eu conseguir ter um corpo que eu goste. Então só pessoas magras são bem-sucedidas? Não é isso. É sobre você ter governo sobre as suas escolhas, tá? No meu caso, era isso. Eu não conseguia ser emocionalmente estável, eu usava a gordura como justificativa para me manter na mediocridade, ok? Então, chegou a hora da gente desligar a dopamina e ter disciplina, né? Então, as crianças fazem o que querem, os adultos fazem o que é preciso. E aqui é o sisteminha da Matrix, né? Você que nem um doido aqui, se enchendo de dopamina, enquanto o sistema da Matrix vai se enchendo de dinheiro e você não consegue sair dessa. Mas você vai sair agora. Quais são os passos para parar de repetir padrões e se libertar das gaiolas aí, né? Aceitar e entender que você pode fazer novas escolhas, independente do que aconteceu com você no passado, purificar e limpar memórias de fracasso, dor, sofrimento e esforço, exterminar as crenças que te fazem procrastinar, fracassar e ter dívidas, reprogramar sua mente com novas crenças e se conectar com a fonte para receber orientações de novas possibilidades através de ações inspiradas. Então, os grandes milionários tiveram grandes sacadas, tá? De como poderiam beneficiar a população, enfim, como que poderiam facilitar a vida das pessoas. O criador da Uber, por exemplo, a ideia de criar a Uber veio de uma necessidade dele. A pergunta que ele fez foi: como que seria andar pela cidade como um milionário a hora que eu quisesse, ter meu motorista particular? E aí surgiu a Uber, tá? Primeiro passo é você entender suas memórias e situações aí para você purificá-las. Então, memórias de falência, de dívidas, brigas familiares, separações, traição, rejeições, bullying, falta, fome, poder, mau caratismo. Eu imagino que deve estar emergindo aí várias situações que já aconteceram com você, tá? Desemprego, chefes tóxicos, empregos abusivos, falta de cliente, que você ficou desesperado, não tinha o que comer, não tinha cliente para comprar nada de você. Perdeu dinheiro em apostas, em ações, muita gente no trade perde muito dinheiro esperando um milagre ali. Você acaba devendo para a escola do seu filho, então é aquela vergonha. Anda a pé porque não tem carro. Isso aconteceu comigo já. Andar com um monte de compra, não tinha nem dinheiro para chamar Uber no braço, porque não tinha um veículo ali. Então é uma humilhação. Humilhação com convênio médico. Quando você vai fazer um procedimento, o cara te atende de qualquer jeito, e aí você não tem dinheiro para pagar, ele te trata que nem um lixo. Guerras, né? As guerras aí que acontecem no mundo, que são por causa do dinheiro. Você ser processado por algum motivo é uma humilhação. Briga por herança, manipulação, roubo, golpe de pessoas que você conhece, mentiras. Então as pessoas mentiram para ganhar em cima de você.
Quando você passa vontade para fazer compras, se você quer comprar alguma coisa, comer em algum restaurante bacana, quer fazer uma viagem e não pode. Então, todas essas memórias vão ficando aí no seu inconsciente. E política aqui que a gente já conversou, então brigas por causa disso. Imagina que tudo isso aqui está apodrecendo a sua mente, tá? Isso daqui, se você já passou por essas situações, isso não sai da tua cabeça. Isso fica emergido ali na mente inconsciente que a gente viu ali no começo, tá? Naqueles 95% da sua mente, tá tudo isso daqui, tá? Então, por exemplo, tá? Vou falar algumas notícias aqui que tem a ver com dinheiro. Empresário mineiro teria sido morto ao cobrar dívida de 5 milhões de reais. Acidente mata empresário em carro de luxo. Então, eles já jogam, né, o sistema da massa aqui, que foi um carro de luxo, hein, que matou o empresário. Enfim. Padre encontrado morto em Minas pegou dinheiro emprestado nos últimos dias. Então, morreu porque pegou dinheiro emprestado. Posso matar ou morrer em combate por dinheiro? Sou mercenário, diz brasileiro que foi para a guerra. Dinheiro vivo e militar morto. Novas revelações agravam o escândalo do governo. Suzanne von Richthofen, né, que matou os pais por causa do dinheiro. Dinheiro e premeditação. Detalhes por detrás da chacina familiar em Brasília. Herança de ganhador da Mega Sena assassinado. Deverá ficar com irmãos. Então o cara foi assassinado porque ganhou na Mega Sena. Morte de ganhador da Mega Sena. Veja quem são os suspeitos. Então todas essas notícias, todas essas tragédias aí envolvendo dinheiro ficam no seu inconsciente te alertando assim, se você ganhar na Mega Sena, você vai morrer, tá? Então, por mais consciente que você queira ganhar na Mega Sena, o seu inconsciente não vai deixar, porque você tem uma crença de que vão te matar, vão te perseguir, que se você tiver carro de luxo, você vai morrer, que qualquer uma... Eu dei poucos exemplos aqui, tá? Então, se você tiver muito dinheiro, pode ser que seus filhos te matem. Então, você acaba ficando com medo de ter dinheiro. E é inconsciente, você não tem consciência disso que eu estou trazendo aqui para você. Então, você pode se esforçar muito. Mas se você tiver todos esses medos aqui inconscientes, que você tem, todo brasileiro principalmente tem esses medos, você não vai fazer dinheiro nenhum. Porque seu corpo ele é muito inteligente. Então, ele te protege de passar por situações que possam te matar, né? O ser humano ele tem um instinto de sobrevivência. Tá? Então você pode ter ideias, vontade de fazer e acontecer, mas vão ser anulados por essas memórias inconscientes. Então são as notícias, as evidências, as situações passadas, os fatos e as crenças. Você pode ter muita vontade de fazer alguma coisa, mas você não vai fazer. Seu inconsciente vai anular você de fazer qualquer uma dessas coisas, tá? E aí o que você tem que fazer? Arrancar o mal pela raiz. E como que a gente entende isso? Primeiro que o dinheiro não é o problema, o ser humano é, tá? O dinheiro, gente, se você pegar o papel, ele não tem valor nenhum se você não colocar ele para gastar ou para investir. Então, ele não passa de uma criação do ser humano. E sim, o que acontece é a má administração do dinheiro ou o que as pessoas fazem com isso, e não, o problema não é o dinheiro, tá? Você precisa, então, purificar essas memórias, tá? Então, todas essas notícias e situações aí que aconteceram na sua vida ficam armazenadas em uma parte da sua mente que chama subconsciente. Que, como a gente viu lá no começo, é a mente que determina se você vai agir ou não. Purificar essas memórias envolve o processo de liberar, né? Ou transformar essas emoções negativas associadas a experiências passadas. Quando a gente purifica essas memórias, então existem algumas técnicas para purificar. Ho'oponopono, EFT, PNL, estudar a Bíblia, praticar o perdão e o amor, começar a estudar sobre pessoas que... Por que tem pessoas que dão certo na vida? As pessoas que moram em Mônaco lá, por que nada acontece com elas? Porque elas moram em outro país e as coisas dão certo para elas. E as pessoas que moram no Brasil? Não é todo brasileiro que é assassinado porque é rico, entendeu? Então você precisa... convencer o seu inconsciente de que é possível ser rico, milionário, e ainda que Deus te ama e que nada vai acontecer com você. Você vai ter que reprogramar a tua mente. Então, quando você purifica essas memórias, quando você faz essas técnicas, você transforma essas emoções negativas associadas a experiências passadas, permitindo a cura e o crescimento pessoal. Isso é feito com essas técnicas. Então, você vai purificar, você vai aceitar de que aquilo não precisa fazer parte da sua vida. Isso é o purificar memórias, tá? O segundo passo é a gente eliminar, então, essas crenças, tá?
A nossa realidade é criada de acordo com o nosso sistema de crença. Então, tudo aquilo que você acredita se torna realidade para você. Você é um co-criador da sua realidade. A sua vida, então, se o rico milionário, para ele não existe pobreza. Então, a vida dele sempre vai ser, ele sempre vai atrair situações de riqueza. Então, ele está na frequência vibracional da riqueza, tá? A gente é um campo de energia que emana e atrai exatamente o que a gente tem dentro da gente. Então, se você acredita que você vai ser pobre para sempre, não merecedor, que você vai morrer e esse monte de coisa, você vai atrair isso para sua vida. Então, uma vez que a gente identifica uma crença, a gente pode modificar. E aí a gente cria uma nova realidade. Existem alguns níveis de crença. Então, o primário, que é desde quando a gente nasceu, que é geralmente a nossa família que implanta na nossa cabeça. Então, se você nasceu numa família extremamente pobre, você vai crescer com crenças de pobreza na sua cabeça, tá? O nível genético, que são as crenças das informações contidas no nosso DNA. Então, são programas herdados de ancestrais. Então, por exemplo, nós brasileiros, a gente tem no nosso DNA a crença de que a gente foi roubado lá logo quando já descobriram a gente, tá? Então são crenças e crenças de roubo aí que a gente precisa descriar. Nível histórico, então, experiência do consciente coletivo e também de vidas passadas. Então, às vezes são situações que não aconteceram com você, como um acidente de carro de luxo, mas isso está no inconsciente coletivo. E isso fica nas suas crenças, tá? Puta, se o cara com carro de luxo morreu, eu também vou morrer. E nível de alma, que é a sua própria crença, tá? Então, é o que você realmente acredita como verdade. Então, você precisa exterminar essas crenças. Eu vou deixar algumas aqui para você ter uma noção. Então, o dinheiro é a raiz de todo mal. Eu tenho certeza que você está pensando assim, porra, então tudo que acontece de ruim é porque as pessoas queriam dinheiro. Então, o dinheiro é a raiz de todo mal? Não é. Como a gente conversou ali, o problema não é o dinheiro, é o ser humano, tá? São as pessoas que fazem mau uso, que não têm caráter e tudo mais. Então, o dinheiro não é a raiz de todo mal. O dinheiro ele é apenas um veículo aqui na Terra para você experimentar tudo que a Terra tem para te oferecer. Ele está aqui para te servir, tá? Então, outra crença que a galera tem: ser pobre na Terra para entrar no reino dos céus. Dinheiro é coisa do diabo. Ser rico é egoísta e não se alinha com uma vida espiritual ou ética. Isso é mentira, tá? Deus é criador de tudo, inclusive do dinheiro. Se ele colocou à disposição as experiências para a gente ter aqui na Terra, ele não ia te colocar aqui como uma pessoa limitada que não poderia experimentar tudo isso, tá? Você precisa descriar essas crenças. O dinheiro é sujo, carregado de sangue, guerra, rico trapaceiro. Olha, eu tô falando algumas aqui, tá? Das mais perigosas que podem estar aí no seu subconsciente. O dinheiro não traz felicidade, não compra amor e saúde. Com certeza compra, tá? Então, compra o amor próprio com curso de autoconhecimento, compra a saúde quando você vai em um hospital excelente que pode salvar a tua vida e traz, sim, felicidade. Então, você não é feliz com um carro que você vai comprar, alguma coisa assim, então descria essas crenças. O dinheiro é escasso e difícil de conseguir. Tem que ralar muito. Deus ajuda quem cedo madruga. Se fosse assim, todos os brasileiros estavam ricos milionários, né? A maioria dos brasileiros aqui tem 2, 3 empregos e muito esforço e ninguém está rico. Então, porque as pessoas estão servindo o dinheiro e não ao contrário. O dinheiro precisa servir as pessoas. Os ricos milionários têm rendas passivas, têm grandes ideias e eles não ganham muito dinheiro por causa de esforço, tá? E é isso que vocês vão aprender aqui, a ter essas grandes ideias e tudo mais. Deus tem seus preferidos, eu não tenho sorte. Isso é uma grande mentira. Todos somos imagem e semelhança de Deus. Não existe sorte, você cria a sua realidade. Se eu tiver dinheiro, serei mais infeliz e me afastarei das coisas verdadeiramente importantes da vida. Então, muita gente tem essa crença de que as coisas que importam não têm preço. Isso daí, gente, é crença de gente pobre que não conseguiu chegar onde queria. Então, começaram a inventar essas frases motivacionais, sisteminha da Matrix, para te convencer de que não é para você ter dinheiro. O rico fica cada vez mais rico e o pobre cada vez mais pobre. O dinheiro é uma fonte constante de estresse e ansiedade. Então, realmente pode ser que eu te contando tudo isso, você já deve estar pensando, nossa, melhor eu nem ter, né? É o trabalho que vai dar eu fazer tudo isso. É outra crença que você tem, que o dinheiro dá trabalho, tá? O outro passo é a gente reprogramar a mente. Então, vou deixar, por exemplo, algumas crenças para você já ir pensando. Não existe merecimento, tá? Ter uma boa vida é o direito de todos. Basta você acessar. O Deus é o dono do ouro e da prata. Então, todo mundo tem o direito à riqueza. Michele, o pessoal que está na rua, o pessoal que não tem condições, eles não têm acesso à informação.
Acho que o objetivo das pessoas que fazem esse tipo de trabalho é cascatear para que isso chegue ao máximo de pessoas possíveis, tá? Mas essa informação, por exemplo, eu tenho certeza que é nova para você. Imagina até chegar a essa ponta. Mas se as pessoas já conseguirem consumir esse tipo de informação, aplicarem na vida, isso vai chegar lá. Então não é sobre merecimento, é sobre escolhas. Eu sou inteligente, criativa e posso ter boas ideias para fazer negócios, então não fica pensando que você é burro, que você nunca vai ter ideia nenhuma. Todo mundo tem, tá? Não tem esse negócio de dom e de talento. Todo mundo tem algo de bom. Eu nasci para viver as boas experiências da vida, você tem que se convencer que você está aqui para viver experiências boas. Sempre estou disposta fisicamente, então não tem não fica se justificando de que eu tenho preguiça, eu procrastino, eu tô deprê, eu me saboto, eu desanimo. Isso tudo é programação, tá? Então você tem que pôr na sua cabeça que isso não faz mais parte de você. Chega. Vamos ter disciplina. Essa frase que eu gosto muito, eu sou a filha preferida de Deus. Ele é meu sócio e tudo é para o meu bem mais elevado. Então, quando você começa a falar isso, eu sou a filha preferida de Deus. Ele é meu sócio. Você vai ver que as possibilidades começam a se abrir para você, tá? Não existe concorrência, gente. Sempre tem alguém querendo comprar o que você tem para oferecer. Mas o mercado está muito escasso. Cara, você com essa sua cabeça limitante só está perdendo a oportunidade. Como que na pandemia foi onde mais surgiram milionários no Brasil? E eu tenho certeza que vai vir mais crença. Veio muito golpista, veio muito... Gente, para de focar no mal. Tá? Foca nas pessoas que contribuem aí para sua vida. Vocês têm a cabeça muito no mal, é muita erva daninha que precisa tirar daí. É possível sim você fazer dinheiro, ganhar dinheiro fazendo o que você ama, que é o que os empreendedores de grande sucesso conseguem. Então, por exemplo, o dono do Mercado Livre, que foi onde eu trabalhei lá há um tempo, ele criou o Mercado Livre por uma paixão que ele tinha e uma necessidade, tá? E hoje ele é multimilionário aí, se não bilionário. Então, você reprogramar a mente é um processo de modificar os padrões de pensamento, crenças e comportamentos. Envolve conscientemente substituir os seus pensamentos negativos, limitantes ou disfuncionais por pensamentos mais positivos. A ideia é criar novas associações mentais e hábitos que promovam maior bem-estar emocional e mental, e até mesmo físico, tá? Então, na minha vida, eu mudei tudo isso aí. É importante ressaltar que a reprogramação não acontece instantaneamente, então não caia na cilada de achar que áudio de YouTube aí vai reprogramar a tua vida, não é sobre isso. É um processo contínuo e requer tempo, paciência e prática. Quando você começa a reprogramar sua mente, você vai ver que tem muita crença, tá? É muito desafiador você acreditar que Deus é bom, que você realmente pode ter dinheiro. Você viu quanta crença limitante eu trouxe para vocês? Então é um processinho, você vai ter que ir destruindo várias barreiras aí. Requer muita autoconsciência, comprometimento e substituir gradualmente os pensamentos por pensamentos positivos e construtivos. E como que você reprograma a sua mente? Aulas, então, por exemplo, aqui no meu YouTube tem diversas aulas gratuitas que você consegue reprogramar sua mente, de outros facilitadores, fazendo cursos, então dentro dos meus cursos de outras pessoas que já chegaram lá, lendo livros. O meu primeiro livro para começar a entender de que era possível ser rica foi Os Segredos da Mente Milionária. Depois veio Quem Pensa Enriquece, A Ciência de Ficar Rico. Então você tem que ler livros que te estimulem a acreditar de que você pode ser rico. Fazer afirmações, fazer mantras, criar novos hábitos, visualização criativa, andar com pessoas que já estão onde você quer chegar. Então não adianta ficar andando com essa turminha do bar aí que fica fazendo fofoca e que acreditam que todo rico é corrupto, que você não vai chegar lá, tá? Conteúdos no YouTube, ferramentas de Grabovoi, então para você ir reprogramando, usar os arquétipos, fazer mentorias, workshops e aprender com quem já conseguiu. Como que funciona na prática, então? O que acontece aí na sua mente? Tudo que aconteceu com você no passado e até mesmo pensar na possibilidade de dar errado bloqueia o fluxo da prosperidade. Então, imagina que conscientemente aqui você quer ganhar muito dinheiro, só que as suas emoções, lembranças e expectativas ruins do dinheiro estão presas aqui no fluxo que te levaria para o dinheiro. É como se fosse um monte de cascalho prendendo o fluxo da prosperidade de fluir para você. Então, quando você vai pensar em fazer alguma coisa, vem uma memória. Não, mas lembra que o fulano morreu? Mas puta, se você ganhar na Mega Sena, você vai morrer. Mas vão te sequestrar, mas você vai ter que andar de carro blindado. Então, isso tudo vai colocando pedra no fluxo da prosperidade.
Essas situações que você viveu ou que você viu as notícias te deixam com medo de perder tudo, medo de arriscar, se sente culpado, tem estresse, fica com raiva, depressivo, agoniado, ansioso e com dúvidas sobre o futuro. Você fica desconfiado de tudo, né? Até de Deus. Então, qualquer coisa que você tente fazer para ganhar dinheiro possivelmente vai falhar, né? E agora? Isso acontece porque você tem uma programação inconsciente que faz você repetir esses padrões. Então, enquanto você não se livrar dessa bagagem, você vai continuar falhando. É a famosa roda dos ratos, que é o vídeo que eu mostrei para vocês. Então, você tem emoção negativa, né? Se joga lá nos dopaminérgicos, o que te dá dopamina. Continua na escassez, sem medo, repete o padrão. Então, enquanto você estiver na rodinha da dopamina imediata, para tapar a negatividade da tua vida, você nunca vai sair da escassez. O quarto pilar aqui, que é a conexão com Deus. Então, resumindo de novo, conscientemente você quer e pede dinheiro, mas você não acredita que é possível e tem pensamentos de dúvidas. Somente associa as memórias de dor e programas sabotadores. Quando você faz as técnicas que eu falei ali de purificar memórias, né, o Ho'oponopono, o EFT, o PNL, é como se você desse um comando para Deus, para ele limpar tudo aquilo e você permitir que você esteja aberto para receber possibilidades e falar, tá bom, Deus, eu né, aceitando o passado e que aceitando que eu não vou repetir esses padrões, eu estou pronto para receber intuições. Então você se reconecta aí com Deus, e aí as suas memórias são limpas. Seus caminhos são abertos e você começa a receber intuição, que é da onde vem essas ideias criativas, sabe? Quando a pessoa fala, nossa, eu estava no banho e tive uma baita ideia. É porque o seu canal tá limpo, entendeu? E aí o fluxo de prosperidade, ele é desbloqueado. Então, mais um desenho aqui para você entender. Pensa que hoje a sua mente é essa taça aqui, cheia de nhaca, né? Cheio de erva daninha de pensamento negativo. Quando você faz as técnicas de purificação de memória, essa taça é limpa. O inconsciente esvazia, dando espaço para Deus preencher de ideias e muita criatividade. Então, você eliminou os medos e os sabotadores, e aí ele vai adicionar ideias para você, tá? Arrancar as ervas daninhas, adubar, plantar novas sementes e colher. Então, purificar memórias, limpar crenças, reprogramar a mente e confiar igual você vai colher. Tem muitas pessoas que chegam no meu canal que acham que vou fazer o Ho'oponopono aí uma vez e eu já arranquei todas as ervas daninhas e a minha planta já está pronta para colher. Não é assim que funciona, tá? Claro que tem ganhadores de loteria, por exemplo, que eles têm uma fé inabalável e podem até cocriar de um dia para o outro. Mas se eles não tiverem uma mente próspera, pode ser que dê ruim, tá? Então, existe um processo para você arrancar essas ervas daninhas, plantar a sua semente, né, que são as crenças novas, e isso se tornar realmente uma planta para você colher aí na frente. Então, receber, né, se conectar aí com Deus, quando você limpa os padrões e entende que agora é seguro prosseguir, você vai começar a receber intuições e começa a agir. Você vai parar de procrastinar, volta a sentir vontade de viver, não se sabota, sua criatividade aflora. Você desperta a sua melhor versão, você sai e aí sai o que precisa sair da sua vida e as coisas começam a dar certo. Então, para você entrar nesse processo desses 4 pilares, que é purificar as memórias, né, limpar as crenças, reprogramar sua mente, se conectar com Deus, você precisa ter em mente que pessoas que não estão mais na mesma frequência vibracional que você quer chegar podem sair da sua vida. Então, muitos colegas e amigos se afastaram da minha vida, situações, empregos e tudo mais. Então, você tem que estar disposto a perder, inclusive relacionamentos. Tá? Se o seu companheiro ou sua companheira não acompanhar você nesse processo, se ele não quiser evoluir, nem você vai querer mais ficar com essa pessoa, porque ele vai te atrasar, tá? Então, tenha isso em mente. Você tem que estar disposto a fazer a mudança que se requer aí na sua vida. Esses meus alunos, por exemplo, eles tiveram, né, a disposição de passar por esse processo. Então, essa minha aluna aqui, ela conseguiu manifestar um consórcio de R$29 mil, tá? Então, isso foi no 4º dia só do desafio aí do 21 dias de consciência com financeira. Ela me contou a história, era um consórcio que ela não poderia receber esse dinheiro, porque ainda ela estava com dívida do banco, só que foi creditado. Então, ela conseguiu receber os R$29 mil.
Quando você está na disposição de receber, quando você não tem medo de receber o dinheiro, né? Quando você limpa tudo isso, o dinheiro vai vir inesperadamente. Então, situações que pareciam impossíveis se tornam possível. E isso é bíblico também. Tudo posso naquele que crê. Outra aluna minha aqui, que fez as técnicas das perguntas, que também estão ali dentro do 21 dias, conseguiu R$ 5.000 de um FGTS ali dela que estava parado. Mentira, que é uma diferença de um seguro dela, que ela não sabia que tinha para receber, tá? Então ela também conseguiu manifestar os R$ 5.000. Essa minha aluna manifestou a quadra da Mega Sena, tá? Então, quando você não tem mais medo de morrer, tudo aquilo que a gente já conversou, a loteria fala, opa, peraí, esse daqui já não tá mais com medo, vamos mandar ali para ela, tá? Então, tem vários depoimentos de loteria. Se você ler ali no meu Instagram, você vai ver. Em 15 dias que essa aluna estava dentro do 21 dias, achou dinheiro no chão, vendeu R$ 6.800 um dia, depois para outro cliente R$ 4.600. Aí ela fala que afinal eu sou a filha preferida de Deus. Então as possibilidades aí começaram a aparecer para ela, tá? Se você quiser ler, tem mais depoimentos aqui no meu Instagram. E como que funciona de fato, como que você vai realmente conseguir, né, limpar essas memórias? O que faz tudo isso acontecer? Eu vou explicar aqui para vocês, tá? Deixa eu só arrumar aqui. Quando você entra no meu programa, no 21 Dias de Consciência Financeira, você vai cair aqui, né, na tela da QIFI. Dentro do programa, tem alguns módulos aqui. Então, o módulo de início, o módulo que estão as técnicas. Aqui tem um módulo com bônus para você reprogramar sua mente, tem 7 aulas. Aqui tem o Clube do Livro da Ciência de Ficar Rico, que eu não falei de uns livros para você, eu fiz um Clube do Livro que eu explico detalhadamente aqui esse livro. E também tem mais 14 aulas de indicação, tá? Mas como que é o programa para você fazer esse detox mental? Quando você vem aqui no 21 dias, de fato, que é para você purificar as memórias, é que eu não vou clicar aqui, senão vai abrir. Você vai receber uma técnica por dia para você purificar suas memórias, limpar suas crenças e reprogramar a sua mente. Tá vendo? São 21 dias. E por que 21 dias? 21 dias é o tempo mínimo que seu cérebro, sua mente requer para você programar um novo hábito, tá? Então, por exemplo, aqui no dia 1 é uma técnica de EFT, que eu ensino aqui o pessoal. E aqui eu vou dando alguns comandos para você fazer essas liberações emocionais, tá? No dia 2 tem uma meditação de limpeza do dinheiro, para você perdoar o dinheiro, porque se você não perdoar o dinheiro, ele não vai vir na tua vida. Você falou mal dele a vida inteira, entendeu? Aqui, por exemplo, no dia 8 eu ensino vocês sobre arquétipo, tem uma aula de 1h50 aqui ensinando o que são os arquétipos, e ainda tem um e-book para você ativar os arquétipos na sua vida. Os arquétipos é para acelerar suas manifestações. Código Grabovoi, que todo mundo me pergunta, também tem uma aula de 1h50 e eu disponibilizei um outro e-book aqui só de códigos Grabovoi, tá? E aí tem outras limpezas aqui que eu não vou abrir todas, né? Mais as aulas, mais o clube do livro, mais as outras indicações aqui que eu deixo de mantra, limpeza de DNA, cortar laços kármicos, enfim. É um programa bem completo para você sair aí da mediocridade, tá? Só vai depender de você. Bom, eu tentei ser breve aqui nessa palestra. Ai, ficou estranho, né? Sem a janela aqui, peraí. E agora? Bom, peraí. Eu fechei a apresentação. Mas tudo bem, então vou falar assim. Eu tentei ser breve aqui para vocês, né? E ensinar vocês do porquê que você está travado, porquê que você não entende, porquê que a sua vida não anda. Então, existe sim sistemas, existe muitas crenças, muitas emoções associadas que te deixam presas, e o meu convite aqui é que você entre no meu programa, veja os depoimentos ali do pessoal que já conseguiu e saia dessa escassez, tá? Assista mais vídeos aqui no meu canal para você entender mais, se você ainda ficou com dúvida.
Porque senão você vai ficar patinando, você vai ficar repetindo o padrão e você nunca vai conseguir, na verdade, o que você quer. Tá bom? Deixa aqui nos comentários o que você achou e vamos embora aqui para o 21 dias de consciência financeira. O curso é online e então assim que você entra no curso, você já tem acesso àquelas técnicas e você já começa logo que você adquirir, que o seu pagamento é aprovado. Beleza? E eu agradeço por você que ficou aqui até o final. Tenho certeza que a sua vida vai voar quando você entender todos esses padrões e quebrar tudo isso daí. Um beijo no seu coração e muito obrigada.